Bamidba. Números, capítulo 26. E foi depois da mortandade, e falou o Eterno a Moisés e a Elazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos em diante, pela casa de seus pais, de todo aquele que ingressar no exército de Israel. E falaram Moisés e Elazar, o sacerdote, com eles nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, na altura de Jericó, dizendo: O censo se fará da idade de 20 anos em diante, como ordenou o Eterno a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Hanor, a família dos Hanoritas. De Palu, a família dos Paluitas. De Hetzron, a família dos Hetzronitas. De Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram contados deles, 43.730. O filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abiram. Estes, Datã e Abiram, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a briga contra Moisés e Arão no grupo de Cora, quando fizeram brigar o povo contra o Eterno. A terra, abrindo sua boca, tragou-os juntamente a Cora, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu a 250 homens, servindo de advertência. E os filhos de Cora não morreram. Os filhos de Simão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Iamim, a família dos Iaminitas, de Iahim, a família dos Iahinitas, de Zerah, a família dos Zarritas, de Shaul, a família dos Shaulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo suas famílias, de Tsefon, a família dos Tsefonitas, de Hag, a família dos Hagitas, de Shuni, a família dos Shunitas, de Ozni, a família dos Oznitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã. E morreram Er e Onã na terra de Canaã. E foram os filhos de Judá segundo as suas famílias, de Shelá, a família dos Shelanitas, de Péretz, a família dos Partsitas, de Zerah, a família dos Zarritas. E foram os filhos de Péretz, de Hetzron, a família dos Hetzronitas, de Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issachar, segundo as suas famílias, de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Punitas, de Iashub, a família dos Iashubitas, de Shimron, a família dos Shimronitas. Estas são as famílias de Issachar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulun, segundo as suas famílias, de Seret, a família dos Sarditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Yahlel, a família dos Yahlelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José,
segundo as suas famílias, Menaxe e Efraim. Os filhos de Menaxe, de Mahir, a família dos Mahiritas, e Mahir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Iezer, a família dos Iezeritas; de Helec, a família dos Helequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Shehem, a família dos Shihemitas; de Shemidá, a família dos Shemidaitas; de Hefer, a família dos Referitas. E Tzelofhad, filho de Hefer, não tinha filhos, senão filhas. E o nome das filhas de Tzelofhad: Mihlá, Noá, Roglá, Milcá e Tirtzá. Essas são as famílias de Menaxe, e os que foram deles contados, 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Shutelach, a família dos Shutalhitas; de Beher, a família dos Bahiritas; de Tahan, a família dos Tahanitas. E estes são os filhos de Shutelach; de Eram, a família dos Eranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Bela, a família dos Beleitas; de Ashbel, a família dos Ashbelitas; de Ahiram, a família dos Ahiramitas; de Shefufam, a família dos Shufamitas; de Rufam, a família dos Rufamitas. E foram os filhos de Bela, Arde e Naamã; de Arod, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que deles foram contados, 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Shuham, a família dos Shuhamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias, todas as famílias dos Shuhamitas, segundo os que foram deles contados, 64.400. Os filhos de Asher, segundo suas famílias: de Imná, a família dos Imnaitas; de Ishvi, a família dos Ishvitas; de Beriá, a família dos Beriitas. Dos filhos de Beriá: de Heber, a família dos Heberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asher: Serach. Estas são as famílias dos filhos de Asher, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Yahtzel, a família dos Yahtselitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Etzer, a família dos Itzritas; de Shilem, a família dos Shilemitas. Estas são as famílias de Naphtali segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: A este será repartida a terra por herança, pelo número dos nomes. A tribo mais numerosa darás mais herança, e a menos numerosa, herança menor. A cada qual, segundo o que foram contados delas, será dada a sua herança. Todavia, por sorteio será repartida a terra, pelos nomes das tribos de seus pais a herdarão.
segundo sair o sorteio, será repartida a herança entre os muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gershon, a família dos Gershonitas; de Quehat, a família dos Quehatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Marrelitas, a família dos Muxitas, a família dos Corraritas. E Quehat gerou a Amram, e o nome da mulher de Amram foi Yohebed, filha de Levi, a qual a Levi nasceu no Egito. E esta deu à luz para Amram a Arão, a Moisés e a Miriam, sua irmã. E nasceram a Arão Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú ao oferecer fogo estranho diante do Eterno. E os que foram deles contados, 23.000, todo varão da idade de 1 mês em diante, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Elazar, o sacerdote, os quais contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E entre estes não houve nenhum dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando estes contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Eterno tinha dito a eles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, salvo Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num.